Olá, meus queridos alunos do CPMG Dom Prudêncio. Estamos aqui, nessas aulas virtuais, em casa, todos, passando por este momento tão complicado aí no mundo. E para melhor desenvolver aí as nossas aulas, para ter o melhor aprendizado, a gente está disponibilizando aí todos os documentos, apresentações, vídeos na plataforma do GR8, tá? E nas nossas salas virtuais, que é novidade agora, e dos fóruns que nós teremos aí que trabalhar, que participar. Veja bem, nós vamos falar um pouquinho sobre conjuntos numéricos. Esse vídeo, ele está sendo preparado em particular para as turmas de primeiro C e D, tá? Primeira série C e D do colégio, turma matutino. Lembrando que eu não consegui começar esse conteúdo, dos conjuntos numéricos. Então, existem 2 vídeos na minha página do YouTube, porém, um é para o primeiro A e B e o outro é para o C e para o D, porque nós vamos começar aí a falar sobre os conjuntos numéricos. Então, o que nós temos aí de conjuntos numéricos, Nós já falamos sobre isso e, particularmente, dentro da ideia de número, que a gente está vendo aí tanto nos noticiários a respeito da Covid-19, esses números surgiram, naturalmente, a necessidade do homem de contar. Então, no início, eles contavam poucas quantidades, E essa representação, ela traz para a gente essa ideia de nós termos aqui, alguns elementos. Então, o zero, lembrando a todos, já falei isso, que o zero foi um número que surgiu depois, tá? A ausência de nada, esse vazio, ele está relacionado àqueles buraquinhos que os pastores faziam na hora de mandar o rebanho, para o pasto. E quando um desses buracos ficavam vazios, aí nós temos essa ideia do nada. Veja bem, o conjunto dos números naturais ele é formado, por esses elementos que nós vemos aqui, 0, 1, 2, 3, 4. Se a gente continuar aqui escrevendo, a gente vai ter infinitos números. Então, como a gente tem muitos números e a gente quer representar todos eles, a gente usa um genérico, que seria esse N aqui, Então, ele é um elemento genérico do conjunto, ou seja, se eu quiser falar que esse N é igual a 10, ou ele é igual a 15, eu posso estar pensando aí no N como sendo qualquer número do conjunto dos números naturais. Então, a gente já trabalhou, com essa representação aqui dos conjuntos, com as chaves, a enumeração dos seus elementos, palavra que eu uso muito. Aqui as reticências indicando para mim que eu tenho uma infinidade aí de elementos. Uma outra maneira de nós apresentarmos o conjunto dos números naturais, que a gente precisa prestar bastante atenção, é nessa representação na reta numérica. Por quê? Porque a gente vai trabalhar muito com ela quando a gente estiver falando sobre funções. Então, nós temos aqui essa representação dos elementos, de alguns elementos, na verdade, e eu tenho que chamar a atenção desse espaçamento aqui entre esses elementos, lembrando que quando eu tenho quantidades iguais, ou seja, está aumentando de 1 em 1, então os espaços entre os elementos eles têm que ser iguais. Se eu estivesse colocando de 2 em 2, também o espaço teria que ser o mesmo. Dentro desse conjunto dos números naturais, nós podemos falar de alguns subconjuntos. Aqui eu coloquei apenas um, no livro de vocês tem mais, que é o conjunto dos números naturais não nulos. Por quê? Por conta desse asterísticozinho que nós temos aqui, O que esse asterístico diz pra gente? Diz pra gente que a gente quer todos os elementos de N menos o zero. Então, eu vou representar aqui, 1, 2, 3, 4, mas o zero não vai estar, por conta desse asterístico aqui que apareceu junto à letra que representa o conjunto dos números naturais. Outros subconjuntos que a gente poderia falar aqui é o conjunto dos números naturais pares, conjunto dos números naturais ímpares, o conjunto dos números quadrados perfeitos, o conjunto dos números triangulares, Eu posso falar do conjunto dos múltiplos de um número 6, número 7, que eu poderia representar, que são todos números naturais.
Dentro do conjunto dos números naturais, nós temos duas operações aritméticas, e quando a gente fala em operações aritméticas, a gente lembra de 4, que é a adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, dessas 4, nós dizemos que 2 são fechadas, tá? Que é a adição e a multiplicação. O que quer dizer ser fechadas? Significa dizer que se eu pegar qualquer elemento, tá, do conjunto dos números naturais, 2 elementos, e eu somar esses elementos, o resultado também será um número natural. Se eu pegar 2 elementos quaisquer aí do conjunto dos números naturais e eu multiplicar esses elementos um pelo outro, o resultado também será um número natural. Então, em função disso aí, a gente diz que esse conjunto ele é fechado em relação a essas, né, operações, que é a adição e a multiplicação. O mesmo eu não posso falar da subtração, porque se eu pegar 5 menos 7, eu vou ter menos 2, e menos 2 não é um número natural. Como que a gente representa isso matematicamente? Ó, vamos ler aqui, ó, esse Azinho aqui de cabeça para baixo, ele significa para a gente matemática qualquer M pertencente ao conjunto dos números naturais e N pertencente ao conjunto dos números naturais, M mais N também pertence aos naturais. E o produto de M e N pertence ao conjunto dos números naturais, ok? Então, vamos lá para o conjunto dos números inteiros, né? O conjunto dos números inteiros, ele veio acrescentar, né? Aquela operação que eu fiz ali anteriormente, né? Acrescentar aos números naturais outros números que davam a ideia de ausência. Então, lá na época, né, em que os homens faziam ali suas trocas, seus escambos, se eu desse lá 5 pacotes de feijão e recebesse só 3, eu ia ficar com a sensação de que estava faltando alguma coisa. Então, esses números eles aparecem para que a gente possa aí representar a ausência, a falta de alguma coisa. Então, nós temos aqui infinitos números negativos, tá? E infinitos números positivos. Ó, os números negativos à esquerda, os positivos à direita. O que acaba acontecendo quando a gente vai pensar nesses conjuntos no diagrama de Venn? Aqui, ó, nós temos o conjunto dos números naturais aqui, ó. Todos os elementos dele estão aqui dentro, né? São esse espaço aqui menor. Por quê? Porque eles têm menos quantidade. Então, é um conjunto mais pequeno, apesar de serem infinitos. Mas pequeno não, né? Menor. Olha isso. Professora de português vai acabar com a minha vida. Então, o que acontece? Como temos menos elementos aqui, e todos esses elementos também são considerados números inteiros, a gente diz que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, né? Como o conjunto dos números inteiros é um conjunto maior, a gente diz que o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. Então, lembrando, né, que esse símbolo de contém está contido, essa parte aberta sempre fica voltada para o conjunto maior. A representação geométrica, também na reta numérica, né, é feita de que forma? Olha, o zero está aqui no meio, então à direita fica os positivos, à esquerda fica os negativos. Levando de novo, a gente chama a atenção aí, ó, que essas distâncias têm que ser as mesmas, em virtude da mesma quantidade que está sendo representada, ou seja, os meus números estão aumentando de 1 em 1 e diminuindo de 1 em 1, então os espaços têm que ser os mesmos. Dentro desse conjunto, né, nós temos subconjuntos também, ou seja, são conjuntos menores. No caso do subconjunto dos números inteiros, olha aqui, a gente tem um Z aqui, ó, com asterisco. O que significa esse asterisco? Eu vou tirar o zero. Então, eu tenho todos aqueles elementos, só que o zero, ó, ele não tá aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho o conjunto dos números inteiros menos o elemento zero. O conjunto Z+, significa o conjunto dos números inteiros não negativos. Então, eu tenho os meus elementos positivos. Olha bem, esse conjunto aqui é o conjunto que a gente estava vendo antes, que é o conjunto dos números naturais. Olha, asterisco e o maisinho. Olha, o asterisco significa que o zero não está aqui e o mais significa que só tem número positivo. Z- significa o quê? Que eu tenho apenas elementos negativos. Olha, o zero está aqui. Pois é.
Quando a gente fala de elementos, a gente acaba colocando o zero tanto como sendo um número positivo, quanto sendo um número negativo. O sinal para ele, na frente dele, não interfere em nada. E aqui nós temos o conjunto, né, dos números estritamente negativos, significa que eu não tenho zero, né? O zero não está aqui, ó, e eu só tenho números negativos. Dentro desse conjunto dos números inteiros, a gente tem alguns conceitos que nós falamos, e entre desses conceitos a gente tem o conceito de número inteiro oposto. O que significa dois números, né, inteiros são ditos opostos? Significa dizer que a soma desses dois números vai ser igual a zero. Então, quem seriam números opostos? Olha, o 2 e o menos 2, por exemplo. Por quê? Porque se eu pegar 2 com menos 2 vai dar zero. Se eu pegar o menos 2 com 2 também vai dar zero. E quando a gente olha aqui na reta numérica, a gente percebe que do 0 até o 2 eu tenho duas unidades de medida. Do 0 até o menos 2 eu também tenho duas unidades de medida. Em geral, a gente costuma dizer que esses números são opostos, são simétricos, né? Se eu tenho um número qualquer A, o oposto dele vai ser menos A, ou vice-versa. Ou seja, se eu tiver um número menos A, o oposto dele vai ser A. Por exemplo, menos 7. O oposto de menos 7 vai ser 7. O oposto de 5 vai ser menos 5. A gente só vai mudar ali o sinal. Um outro conceito também que nós falamos é o conceito de módulo, né, de um número inteiro. O que vem a ser o módulo? O módulo está relacionado com aquela ideia ali, ó, que a gente deu do 2 e do menos 2, da distância que eles estão até o zero. Então, o que acaba acontecendo? Como a gente não trabalha com distância negativa, a gente costuma, né, relacionar o módulo usando esse símbolozinho que está aparecendo aqui, ó, que essas duas barrinhas e o x, né, módulo de x, ou valor absoluto de x. E nós temos duas situações: ou meu x pode ser maior ou igual a zero, ou seja, positivo, então o módulo de x vai ser igual a ele mesmo, ou eu vou ter um número negativo menor que zero, em que o módulo de x vai ser o oposto do x, ou seja, se lá dentro tem um menos 3, o módulo vai ser o oposto de menos 3. Quem é o oposto de menos 3? O 3. O oposto não é mudar o sinal, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o 7. Na verdade, o módulo é uma coisa tão fácil que às vezes a gente até fala assim, não, mas não pode ser tão fácil. É bem fácil mesmo, olha. Módulo de 7 vai dar quanto? 7. Vai continuar positivo. Olha, módulo de menos 3, esse número é negativo, então eu vou pegar o oposto desse número, ou seja, menos 3. Que vai ser o 3. Então, quando o número lá dentro do módulo estiver negativo, na hora que a gente colocar ele para fora do módulo, vai ficar positivo. Se o meu número for positivo, quando eu tirar ele dentro do módulo, ele vai continuar positivo, ok? E aqui a nossa interpretação geométrica em relação ao módulo, né? Que é a ideia de distância. Módulo de 7, ou seja, do 0 até o 7, se eu contar os espaços aqui, ó, eu vou ter 7 espaços, ou seja, eu tenho 7 unidades de medida de comprimento. Então, o módulo de 7 é igual a 7. O módulo de menos 12, nós já dizemos, né? Número negativo se é positivo, 12. Então, eu vou contar os meus espaços aqui e eu vou perceber que eu tenho 12 espaços, né? Mostrando aí para mim que a distância do menos 12 ao zero são 12 unidades de distância. Então, a gente consegue perceber aí que o módulo, né, de um número é sempre o seu oposto, né? Então, dois números inteiros opostos, ele tem sempre o mesmo módulo. O módulo de 12 é 12 e o módulo de menos 12 também é 12. Para a gente finalizar essa aula, né, nós temos aí os exercícios propostos, né, desse conteúdo, que são no livro didático, nas páginas 21 e 22, em que eu gostaria que vocês fizessem os exercícios 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Ou seja, não é para fazer o 6, tá? Vocês vão fazer só esse aí. Então, para a gente ter uma ideia dos exercícios, tá aqui, ó. Né? Primeiro momento, a gente tem uma linguagem matemática, que a gente já tá trabalhando, né? E você tem que realizar as operações de interseção e de união. Então, como que a gente vai fazer primeiro? Primeiramente, a gente escreve os conjuntos. Então, aqui eu dei um exemplo. X pertence ao conjunto A
é formado pelos elementos, tal que x, pertence naturais, e x é maior que 2. Ou seja, quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, mas tem que ser maiores que 2. Quem são maiores que 2? Do 3 em diante, ou seja, são infinitos os números. E o meu conjunto B, ele é formado pelo elemento x, que pertence ao conjunto inteiros, e esse x ele é menor ou igual a 8. Ou seja, quando eu penso em números menores que 8, eu penso 7, 6, 5, mas tem um menor igual, ou seja, tem que pegar o 8 também. Então, eu tenho 8, 7, o 6, o 5, e aí eu tenho que lembrar que o conjunto dos números inteiros também tem os números negativos. E na hora que a gente escreve, a gente costuma pegar do menor para o maior. Então, eu tenho infinitos números negativos e o meu número, ele para aqui no 8, porque eu quero todos aqueles que são menores que 8, né? A gente escreveu os conjuntos, aí a gente vai fazer as operações. Primeiro, unir os dois. Então, eu vou pegar do menor, menos 3, menos 2. E aí, quando eu chego aqui no 8, eu percebo que lá na frente, no A também tem um 8, mas tem um 9, tem um 10, tem um 11. Então, o que é unir? É pegar todos esses elementos, juntar todos eles nessa representação dentro da chave, sem repetir os números iguais. Então, aqui, ó, do 3 até o 8, eu tenho aqui, ó, do 3 até o 8. Então, eu não vou repetir esses. Eu vou escrever uma única vez. E, quando eu olho para cá, eu percebo que esses elementos fazem parte, todos eles, do conjunto Z. A interseção é tudo aquilo que tem de igual, né? Tanto em um quanto no outro. Já falei anteriormente, ó, quem que tem igual? O 3, o 4 até o 8, ó. Nós temos esses elementos, todos são iguais. Então, vocês vão fazer essa atividade e aqui tem um exemplo para que vocês possam fazê-la. A questão 2, ela já traz para você os elementos, está pedindo para você escrever uma lei de formação, né? Como? Com aquela linguagem matemática lá do exercício 1. Então, exemplo, eu tenho aqui menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho esses números, então primeiro eu vou prestar atenção a que conjunto ele pertence. Então, 0, 1, 2, 3, é natural. Opa, mas tem menos 1. Então, menos 1 é negativo, ele faz parte do conjunto dos números inteiros. Os demais também. Então, a primeira coisa. Outro ponto aqui, que esse conjunto ele é finito. Ou seja, ele tem começo e fim. Então, eu vou pegar esse começo dele, que é o menos 1, e o final dele, que é o 4, e vou fixar esses números na hora de colocar a minha resposta. Então, o meu conjunto A, ele é formado por elementos X, que pertence a Z, tá o quê? Olha, menos 1 tá aqui e o 4 tá aqui. Só que aqui a gente costuma colocar os elementos X no meio, ou seja, X são todos esses que estão aqui, ó. O 0, 1, 2 e 3. Então, o 0, 1, 2 e 3, eles são maiores que o menos 1, ou seja, o menos 1 ele é menor que esses X aqui, ó. Menos 1 menor ou igual. Por que menor ou igual? Porque o menos 1 tá lá. Se ele não tivesse, se eu quisesse colocar o menos 2, aí eu teria que colocar só o menor, certo? Então, menos 1 menor ou igual a x, e x menor igual a quem? A 4. Por que menor ou igual? Ó, o 4 tá aqui, tudo que tá à direita é maior. Então, esses números que estão aqui, ó, certo? Eles são menores que o 4. Então, a gente vem aqui e coloca o sinal de menor duas vezes. Lembrando que eu posso fazer a leitura do meio para as pontas. Então, x, que são esses números aqui, ó, do 0 ao 3, são maiores, iguais a menos 1. Lembrem-se, ó, a boquinha aberta a gente lê maior, a pontinha a gente lê menor. Então, maior igual, né? Todos esses números aqui são maiores iguais a menos 1, porque estão à direita. E eles são menores que 4, porque eles estão à esquerda do 4. Ok? Essa é a atividade 2. A questão 3, 4 e 6, elas estão todas relacionadas com o módulo. Então, aqui você tem, eu não coloquei todos, porque espaço não deu, mas vocês têm mais duas, se eu não me engano, alternativas aqui na número 3. Aqui nós temos a 6, com algumas operações, e aqui nós temos algumas perguntas. Então, o que ele está pedindo para você fazer aqui? Ó? Calcular. Lembrar que primeiro a gente multiplica para depois somar ou subtrair. Módulo de menos 11, né? Acho que todo mundo já respondeu. Opa, aqui tem um módulo e tem uns números aqui dentro. Então, primeiro você resolve aqui dentro, tá? Para depois você tirar do módulo. Exemplo, módulo de menos 5, 5. Módulo de 5, 5. 2 menos 10. Opa, quanto que dá 2 menos 10? Menos 8.
E o módulo de menos 8, 8. Agora, quando tiver um menos fora do módulo, eu não posso fazer o jogo de sinal, só quando tem parênteses. Módulo não pode. Então, eu vou conservar esse, ó, vou conservar esse sinal e vou fazer a operação do módulo. Módulo de menos 6, 6. Deu para entender porque que esse resultado ficou negativo? Por conta desse menos que está do lado de fora aqui, ó, tá bom? Aqui, vocês vão montar cada equaçãozinha, substituindo o valor de A e de B e resolver, né? Se for uma operação com módulo, primeiro resolve o módulo. Se for para multiplicar, primeiro multiplica para depois somar, tá? Não esqueçam disso aí. A questão 7 é para você classificar em verdadeiro ou falso, e eu queria fazer uma observação. Nessa atividade é muito importante você identificar nas frases qual conjunto numérico pertence, pensar nos números que fazem parte do conjunto e também organizar cada item com exemplos que comprovem a sua veracidade ou não. Então, você vai tentar aí ver se realmente isso aí é verdadeiro ou não. Lembrando que a gente tem aqui um conceito de número primo, que no livro de vocês tem aí o que é um número primo lá nos exemplos do conjunto dos números naturais, ok? Só posso desejar, né, depois de ficarem me ouvindo, bons estudos. Lembrando que, independente de onde você está, com as limitações que estamos tendo aí, né, às vezes sem internet, às vezes a internet não está legal, falta de material, não consegui impressão, começa aí onde você está. Procura usar o que você tiver e faça sempre o melhor que você puder, tá? Dentro das suas expectativas. Até a próxima aula. Tenham um bom dia. Beijos, meus amores. E eu tô morrendo de saudade de vocês. Por incrível que pareça, né? De chamar a atenção de alguns, principalmente. Vamos estudar. Beijos.